Aleluia, glória a Deus. Queridos, amanhã começa a festa de Pentecostes. Hoje foi uma gotinha. Aleluia, glória a Deus. Deixa só eu achar o versículo aqui rapidinho, que eu perdi. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Coloca. Gente, eu perdi o negócio. Mas coloque em Atos 2, então, por favor. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordentemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Só até aqui tá bom. Queridos, como é de costume, sempre em uma festa bíblica a gente fala alguma coisa a respeito, porque, como o apóstolo sempre fala, quem anda no tempo não perde tempo. Amanhã começa o período de Pentecostes. Se em Pêssar, em Páscoa, aponta para a redenção, morte do Cordeiro, e redenção, o fim da escravidão, o resgate de um povo, se nos pães ázimos é o processo de santificação do povo de Deus, abandono do pecado, separação, para que seja um povo de propriedade exclusiva do Senhor, em primícias começa as primeiras colheitas, começa pela colheita da cevada. E depois, mesmo em Páscoa, começa a contagem do Homer, que vai até Pentecostes, se conta 49 dias depois de Pêssar. Para quê? Do primeiro dia. Porque depois de 50 dias vai ter Shavuot, que é a festa da colheita. É a festa da prosperidade. É a festa também que engloba alegria. Deus hoje derramou uma porção de alegria sobre nós aqui. Sei que eu não ia falar não hoje, queridos, mas existe um ladrão de alegria dentro de muitos lares aqui, tirando a paz, tirando a alegria. Isso não faz parte da mensagem. É tão sério o que nós fizemos aqui em relação aos homens, porque quando o homem está caído, se sentindo derrotado, sem forças para lutar, a mulher fica sobrecarregada. E ainda que muitas querem carregar o peso do mundo nas costas, nós não nascemos para isso. E aí as mulheres estão cansadas, os homens estão abatidos. E quando nós entendemos sobre os tempos do Senhor, nós aprendemos que há um tempo de descanso, há um tempo de proclamar a alegria. E nós estamos em um tempo desse, porque Pentecostes é a festa da colheita. Se plantou, agora vai começar a colheita dos frutos. A colheita de especificamente 7 tipos de frutos. Deixa eu ler aqui para você. E se em Páscoa é uma festa familiar onde se come o cordeiro em família, aqui agora em Pentecostes é uma festa que você vai juntar com todo mundo, porque é a festa da colheita, onde as pessoas vão se encontrar com os outros nos campos, onde as pessoas vão se alegrar pela colheita do outro. Aqui é um tempo onde é marcado por aquele sentimento de gratidão, sabe assim, gratidão ao Senhor. Você é grato? Deixa eu ver, quem tem alguém grato aqui ao Senhor? É um tempo que é marcado por gratidão. E gratidão não só se eu estou com a minha conta bancária cheia, mas gratidão por fazer parte do reino de Deus.
Existiam 7 espécies de alimentos que se colhia nesse tempo. O trigo representa o crescimento espiritual, a maturidade na fé. E essa maturidade se vê mesmo quando essa maturidade a gente vai começar a observar ela mesmo, quando ela é levada para ser pisada, esmagada, para ser arrancada a casca dela. Sabe quando você vê que uma pessoa é trigo, quando a pessoa realmente não é joio? Quando ela está sendo esmagada por Deus, quando ela está sendo pisoteada, batido. O trigo era batido para tirar a casca, para separar a casca da semente. Aí nós vemos quem é joio e quem é trigo, porque aí o trigo, quando a casca é arrancada, ele tem muitos frutos para oferecer, ele é alimento para outras pessoas. O joio, pelo contrário, a semente do joio, ela é escura. O joio, ele se curva, é algo assim que ele é meio curvado. Só que quando tira a casca do joio, quando ele é batido e vai olhar por dentro, é aquela semente que ela é tóxica, que tem uma praga que entra na semente da maioria do joio. Isso assim é quase 100%. E o que vai acontecer? Se ele se misturar com a semente do trigo, ele vai estragar todo o trigo. Então você percebe quem é joio quando, pastora? Sabe assim, aquela pessoa quando ela está passando por uma esmaga, ela murmura, ela reclama. Ela não é grata ao Senhor, ela é tóxica. Você já ficou perto de alguém assim que quando você chega perto dessa pessoa, você fica doente? Você conhece alguém que te adoece? Alguém que te contamina com o veneno que ele tem? Parece que é adorador, parece que é filho, parece pela roupa, pelo falar, por tudo, parece. Mas na hora que ele passa por uma prensa, revela quem ele é. Você conhece algum joio? Deixa eu te falar, toma cuidado, pode ser você. Agora o trigo não. O trigo, quando tira a casca do trigo, tem muitas sementes lá que vai servir de alimento. E tem pessoas que entraram aqui hoje, exatamente assim, quando eu estava preparando hoje essa mensagem, o Senhor me falava, vai ter pessoas lá que tá achando que é o diabo que se levantou contra a vida dela, só que na verdade sou eu batendo para tirar a casca, para que ela sirva de alimento para muitas pessoas. Nem tudo é o diabo, muitas vezes é o Senhor te preparando para te elevar, para elevar o seu nível de maturidade, de fé. O trigo, quando ele está passando por uma situação muito difícil, ele não se entrega, ele pode até ficar atribulado em um dado momento, mas ele nunca é destruído, porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. Tem a uva. A uva tem em seus significados o símbolo de alegria na nova aliança. Vemos Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, mas preste atenção nisso aqui. A videira hoje vai falar sobre nós, vai nos representar, pois a videira é uma árvore que precisa de manutenção diária e poda constante. A videira, ela é podada quando ela está crescendo, ela é podada quando ela está seca, e ela é podada quando tem galho novo. Tem pessoas aqui que é representado por essa videira. Está crescendo, agora eu estou indo no caminho certo. Pá, a poda. Estou seco, estou ruim. Pá, a poda. Não, agora eu estou bem, olha os brotos nascendo. Pá, a poda. Porque quanto mais podada é a videira, maior serão as uvas e mais doces elas serão. Tem pessoas que, se Deus deixar ele viver a vida como ele quer, ele não vai dar nada que presta. É por isso que você não entende o porquê que você é podado tantas vezes. É porque o seu fruto precisa ser doce, o seu fruto precisa ser bom para alimentar outras pessoas. Ah, não importa com isso não. Está sendo podado? Resista. Está sendo podado? Fica firme. Pastora, como que eu conheço uma pessoa que é representado pela videira? Sabe aquela pessoa que no dia mau, não, no dia bom ela tem uma expectativa, ela sabe que foi Deus que abençoou, e quando o dia mau chega, ela tem a esperança de que vai melhorar.
Sabe aquela pessoa que no dia mal, ela fala assim, eu vou me prostrar aqui, porque Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E no dia bom, eu vou semear alegria. Por quê? Porque o meu Redentor, Ele se levanta em meu favor. No dia bom, Ele é grato. No dia mal, a esperança dele não é um sentimento. A esperança dele é uma pessoa. Então aquela pessoa que entendeu quem Ele é em Deus, mesmo em tempos de poda, você não escuta da boca dele murmuração. E a murmuração, ela é a falência das suas promessas. A pessoa que só sabe murmurar e reclamar, ela está matando as promessas da vida dela. Pastora, mas quem tem promessa não morre. Tenta para ver. Experimenta. Fica reclamando o dia inteiro, murmurando o dia inteiro. Você vai ver onde as promessas vão chegar. Tem marido que não se converte, porque aqui dentro a mulher é uma santa, em casa ela é uma satanás. Tem filho que não se converte, porque na igreja ele vê o pai orando em línguas, abençoando, glória a Deus, aleluia. E em casa ele vê o pai batendo na mãe. Qual é o tipo de árvore que você é nas mãos do Senhor? Nós vamos chegar lá, calma aí, gente. Aleluia, Jesus. Queridos, eu vou passar para frente. Agora que eu vi, já é 8h35, vocês acreditam? Figos. O figo é listado em Deuteronômio 8:8 como uma das 7 riquezas agrícolas da terra que Deus daria a seu povo. As romãs. A romã era um dos 7 dos sinais físicos de que a promessa de Deus para o seu povo era real e abundante. Semelhante ao figo, a romã faz parte também das 7 espécies de plantas que Deus usou para descrever a riqueza da terra prometida. Fala para você mesmo, existe uma terra que mana leite e mel. E não é quando eu morrer. Venha o teu reino. Você entendeu, queridos? As tâmaras representam perseverança, justiça, vitórias e a doçura espiritual do andar com Deus. E as azeitonas? Queridos, nós vemos nos 4 tipos de esmagas da azeitona várias diferenças para o azeite. O azeite na primeira esmaga, ele era muito puro, não tinha nada de bagaço. Então ele era utilizado para ungir reis e também para a manutenção da casa do Senhor, do templo, dos utensílios da casa do Senhor. Da segunda esmaga, era feito para alimentos. Da terceira, era para luz, para lamparina, para acender. Por isso que quando as pessoas falam da parábola das bodas, lembra? Das noivas, das virgens. Aquele azeite não é representado pelo Espírito Santo, que ele é representado pelo azeite puro da primeira esmaga. Aquele que acende a lamparina é a fé. Lembra quando Jesus disse, será que quando eu vier acharei fé na terra? E da quarta esmaga era usado para fazer sabão. Então aqui as azeitonas, elas representam aquelas pessoas que mesmo sendo esmagada até a última gota que tem dela, ela vai servir para alguma coisa. Sabe aquela pessoa que ela é útil no reino de Deus, mesmo passando por tribulação? Sabe aquela pessoa que tem uma fé que quando a doença bate na porta, ela sabe que Deus vai curar. E se Deus não curar, Ele continua sendo um Deus de milagre. Isso não muda a realidade de quem é Deus. É aquela pessoa que mesmo quando um ente querido está num leito de hospital e morre, ela continua acreditando que Deus é um Deus de milagre, que Ele não vai falhar só porque não cumpriu aquilo que você queria. Deus não muda porque Ele não realizou a expectativa da minha alma. O que mais que Pentecostes representa? Agora de uma forma
prática. Queridos, Pentecostes, de uma forma prática, na primeira aliança, representa o quê? Prosperidade, abundância, riqueza. Sabe assim o que ele representa? Celeiros fartos, boletos pagos. Isso é bom, né, gente? Passar pelos portais de Pentecostes, é passar pelos portais que vai trazer abundância para sua casa, abundância para sua família. Queridos, andar no tempo, você para de perder tempo. Entenda, isso aqui não era coisa de judeu, é coisa de filho do reino. Eu sou filha do reino, eu vou passar por esses portais de prosperidade, de abundância, de riqueza. Esse é o tempo da tribo de Zebulon. Nós estamos passando por esse tempo. O que representa? A riqueza dos mares, a riqueza das nações. Eu quero para mim, queridos, que esse fruto deste mês eu venha comer todo. Até o caroço, queridos. Nada de escassez, amém? Ainda que você passe por dificuldade, esse não é o plano de Deus para a sua vida. Ainda que você passe por um período de escassez, esse não é o plano original de Deus para a nossa vida. Pastora, lá em casa é um ciclo de coisa ruim, assim, financeiro. É um passo para frente, 10 para trás. Comece a observar as iniquidades geracionais, querido. Ou então comece a observar aquilo que você levantou mesmo. Que tipo de altar você tem edificado? Aleluia, Jesus. Só que acontece no mês de Sivan, que é esse mês que nós estamos. Gente, eu imagino se eu estivesse lá. Meu Deus do céu. Você já pensou, pastor Washington? No Sinai, o dia que Deus decide descer na terra. Ô Moisés, prepara o povo, manda ele lavar até as roupas, porque para ficar na minha presença tem que estar limpo. Manda lavar as roupas, porque para ter intimidade comigo precisa estar arrumadinho, alinhadinho. Aí vem para a igreja, com o traseiro de fora, o peito de fora, os homens vêm com uma bermuda, uma chinela, mascando um chiclete e tá aqui, paizão. Eu não estou falando, querido, de usos e costumes. Eu estou falando para você que naquele tempo, e Deus não muda, Ele exigia que você estivesse adequado diante da presença dEle. Tem irmãs que sentam na frente para adorar Jesus, com uma calça transparente, uma calcinha fio dental. Chegou um casal dentro da igreja, está lutando contra o adultério para restaurar o casamento. A irmã senta na frente do irmão que tem problema com esse negócio. E aí? Veio para a igreja para ter paz. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de decência na presença do Senhor. Amém, queridos? Aí ele fala: Moisés, arruma esse povo, bota eles tudo alinhadinho e vem para cá que eu quero conversar com eles. Aí chega lá, meu Deus, pensa eu num lugar desse, colérica do jeito que eu sou, assim, eu ia querer avançar, né, e não podia. E aí ele vira para eles e fala assim: tem um limite para vocês ficar. E quando Deus chega, meu Deus, é trovão, é relâmpago, é fumaça, é fogo. Aí aquele Deus chega de forma extraordinária, pá, atingindo todo mundo. O monte começa a tremer. Aquele povo olha, fica desesperado. Moisés, pelo amor de Deus, nós não queremos ouvir a voz dele não, Moisés. Que ele fale com você. Se tiver que morrer, morra tu. Que ele fale com você e você fale pra gente. Só que ali naquele momento Deus começa a falar então as leis, a Torá oral. Naquele momento ele começa a falar no meio do fogo a palavra do Senhor para aquele povo. Então no Sinai, nesse tempo, desce a palavra. Aí agora em Atos 2, eles estavam reunidos, todo mundo no mesmo lugar, unânimes em oração, em adoração, em súplica, em palavra. E de repente, queridos, eu encabulo, sabe com uma coisa? Que tem gente que fala assim: eu oro e eu nunca tive uma experiência com Jesus. Então para quem que você está orando? Porque é impossível
você está com o coração entregue ao Senhor, chamá-lo e Ele não vir. É impossível você estar com o seu coração entregue a Ele, com sede dEle, porque Ele dá água para o sedento. É impossível alguém que tem sede da presença e Ele não vir para ter com você uma experiência. Eu não sinto Deus, mas a gente não tem que sentir Deus, a gente tem que conhecer Deus. Deus, a gente não fica sentindo Ele, a gente conhece a presença dEle. A gente precisa conhecer a voz dEle quando Ele fala conosco. E sabe por que muitas vezes não conhecemos? Porque a nossa mente está tão ligada a um monte de barulhos, um monte de vozes. É a voz do diabo, é a voz da alma. Aí Deus fala, aí não sei quem fala, e você está lá atordoado, não sabe quem falou. Está indo para um rumo completamente diferente. Mas Deus sabe por quê, né? A palavra era a gente está indo para outro rumo. Porque tem pessoas que é crente pastor, é crente líder, é crente discipulador, mas não é crente Jesus. Tem pessoas que vêm para a igreja, se o fulano for pregar, se o ciclano for pregar, quem vai pregar hoje? Então não vou não. Quem vai cantar hoje é o fulano. Não, então eu não vou não. É por isso que não tem uma experiência com Jesus, porque a expectativa não está no fogo do Espírito, mas está em pessoas. Naquele dia, eu estou tentando voltar para a mensagem, e ele, vamos indo. Naquele dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, quem aqui fala em línguas? O de repente do falar em línguas é tão gostoso, não é? Gente, eu lembro que eu orei 3 anos. Eu implorei para Ele, para eu falar em línguas. Eu tinha uma raiva quando as minhas amigas começavam lelelelele, a outra lelelelele, e eu lá, glória, 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 glória. Aí eu fazia jejum, 3 dias sem comer, 7 dias sem não sei o que, 21. Jesus, eu preciso ter essa experiência. Eu preciso ser marcada no Espírito. Glória, glória, glória. Aí teve um dia que ia ter uma conferência de mulheres. Falei, é hoje, Jesus. Não vou me separar do Senhor, mas tem que ser hoje. Se o Senhor não fizer, eu vou continuar, mas o Senhor conhece meu coração. Aí eu tô lá. Aquele bando de mulher, e eu tô assim, é hoje. É hoje. E eu tô lá, glória, 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 glória. Aí de repente começou uma palavra, aí esquentou meu coração. Gente, eu fiquei uns 3 dias sem dar conta de parar. A alegria da minha vida. Eu caí na besteira de falar cela, Jesus, porque eu fiquei com medo de perder. E amanhã, na hora que eu for orar, e se esse negócio não sair, como é que vai funcionar, né? Ele dá água, ele derrama água para o sedento. Ele dá água para quem tem sede dele. A presença dele se manifesta para aquele que anseia a presença dele. O seu milagre, a sua cura, aquilo que você precisa está na presença dele. Não adianta um método sem a presença. Não adianta uma pauta de renúncia sem arrependimento e sem sede da presença. Não adianta. O Espírito Santo, ele veio sobre aquelas pessoas. E ele já estava dentro, mas agora veio sobre. E ele dentro vai mudar o nosso caráter. Eu sempre falo isso, mas tem gente que ainda precisa entender isso. Quando você tem o Espírito Santo dentro, então agora as obras da carne têm que ser arrancadas. E eu passo a viver no fruto do Espírito. Não são 9 frutos, é um fruto só. Eu tenho domínio próprio, mas eu não amo. Então você não tem o fruto do Espírito. Ou você tem ou você não tem. E se as obras da carne operam em você, é porque você ainda não nasceu de novo. O novo nascimento é para que o Espírito Santo então passe a
trabalhar em mim. Porque agora eu não vivo mais nas obras da carne. Eu nasci de novo, eu tenho a natureza do Espírito. Então agora eu vou viver no fruto do Espírito. Estou no trânsito e eu tenho um pezinho pesado. E aí tem umas pessoas que parece que elas saíram aquele dia para me implicar. O negócio é de 60, ela está de 20. Aí eu estou tentando. Santo, vai. Querido, acelera. Você pode ir, não tem radar aqui. Mas a minha vontade era de falar o quê? Ô filho de qualquer coisa. Mas eu tenho o fruto do Espírito. E quando te ferem, eu não estou sentindo vontade de perdoar. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido, eu não quero, eu quero te matar, mas eu vou perdoar. No primeiro dia eu te perdoo, no segundo eu te perdoo, no terceiro eu te perdoo. No quarto, eu te perdoo. No quinto, já te perdoei, é passado, bola para frente. Fruto do Espírito. Eu decido. O meu santo não bate com o dela. Primeiro que não entendi esse negócio, né? É candomblé, umbanda, como é que é? O Espírito que está nela está em mim. Como é que o meu Espírito não bate com o dela se é o mesmo Espírito Santo operando em mim, operando nela? Agora, se não é, aí sim, pode ter qualquer tipo de entidade. É por isso que não está combinando aí. Eu entendo sobre afinidade, mas amor é outra coisa. Você pode não ter afinidade, mas você vai proteger a reputação daquela pessoa. Você está numa rodinha, você viu fulano? Não, querido, eu não tenho parte com isso. Eu sei das qualidades dele, eu posso começar a citar para você, uma por uma. Fruto do Espírito. Do que adianta falar em línguas dentro da igreja e falar mal de todo mundo na porta para fora? Do que adianta cair no fogo, no Espírito e levantar atribulado, fofoqueiro, mentiroso, caloteiro? Pentecostes, para nós cristãos assim que não tem um entendimento mesmo da festa de Pentecostes, nós achamos que é só o fogo do Espírito Santo. Pentecostes é colheita, é um tempo que você vai colher aquilo que você plantou. Pentecostes é tempo de colher o que você plantou. Alegria para uns. O que você tem plantado, querido? O que você vai colher? Você vai colher trigo? Pentecostes é um tempo de celebração, de alegria, de tirar o azedume da alma, de tirar o rancor de dentro da sua alma. Queridos, fez, não te matou, então você está aqui porque você sobreviveu. Para poder contar a sua história e o seu testemunho. Porque você é trigo, seu testemunho é alimento para aqueles que estão passando pela mesma coisa que você passou. Se Deus está te esmagando, o que está saindo daí de dentro? É obra da carne ou é fruto do Espírito? O Senhor marcou esse tempo, marcou essa noite para te dizer, assim como o pastor Washington disse na semana passada, mira em Deus para o seu milagre. O Senhor está dizendo, você quer milagre, você quer cura, quer libertação? Chame a presença de Deus. Pastor, eu plantei só coisa ruim, é tempo de se arrepender. É tempo de se arrepender, queridos. É tempo de chegar diante de Deus e falar, Deus, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, eu dei todo o meu tempo para o WhatsApp, para o Instagram, para a rodinha de fofoca, eu dei todo o meu tempo para tudo aquilo que não edificou, mas eu estou aqui em arrependimento, eu quero trocar as minhas vestes, eu quero limpar as minhas mãos, eu quero lavar os meus pés, lavar a minha boca, porque diante do Senhor eu entendi que é preciso ter santidade. Eu me arrependo, Senhor. E Ele é perdoador. E Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam.
O seu pecado não é maior do que o perdão de Deus. A sua transgressão não é maior do que a misericórdia do Senhor. A sua iniquidade não é mais forte do que a palavra de Deus quando Ele decide descer na terra e falar: não toca, porque esse é meu. Se coloque de pé, queridos. No outro Pentecostes, a gente ministra sobre o Pentecostes que eu preparei. Você planta numa estação para colher na outra. E essa é uma estação de você trazer as suas primícias ao Senhor. É um tempo de você entregar para Deus tudo aquilo que há em você. Uma vez uma pessoa falou para mim: pastor, eu só tenho coisa ruim, como é que eu vou entregar isso para Deus? Sabe o que eu falei, bispo? Eu lembro quando eu só tinha coisa ruim. Eu falei: Deus, eu não tenho nada de bom para te oferecer. Eu vou oferecer o ruim que eu tenho. Vai que o Senhor decide transformar. Aí tudo que for melhorando eu vou te entregando de bom. Queridos, Ele nos conhece. E se nós formos esperar, está tudo alinhadinho para poder estar, para fazer aquilo que fomos chamados para fazer, a gente nunca vai estar. Porque sem o Espírito Santo é impossível. Não há mudança sem o Espírito Santo. Se no Sinai desce a palavra, em Pentecostes desce o Espírito Santo. Espírito Santo e palavra não se separam. É impossível separar a palavra do Espírito Santo. Tudo que se moveu na terra foi por meio do Espírito Santo. A Bíblia fala que as tábuas dos mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Aí Jesus falou que Ele expulsava demônio pelo dedo de Deus. Dedo de Deus é a representação do Espírito Santo. É a manifestação do poder de Deus, da transformação. Então o maior milagre que nós podemos alcançar hoje é nos arrependermos. Existem doenças que quando nós nos arrependemos, decidimos perdoar, nós somos curados. Sabia disso? Existe nível de demônio que a pessoa pode juntar os apóstolos do mundo inteiro que não tira o demônio daquela pessoa. Ah, não tem autoridade? Não. Mas quando ela decide a perdoar, não é a autoridade do apóstolo, é a raiz de amargura dentro da pessoa. Tem pessoas que na hora que fala eu perdoo, o demônio sai. Não precisa nem falar sai para ele. O maior milagre não é o paralítico andar, ainda que esse seja um milagre extraordinário. Mas o maior milagre é eu entender quem eu sou em Deus. E ter uma fé que gera, uma emuná que gera, que manifesta na terra aquilo que já foi liberado no céu. É uma mudança de mentalidade.